O sol da manhã brilhava através das cortinas de renda que Gendalin pendurou nos anos 80. Todas as manhãs, quando eu as olhava, lembrava-me das mãos dela, seus dedos finos brincando com o gancho e a linha. Ela gostava de tricotar ao amanhecer, quando a casa ainda dormia. Dizia que no silêncio nasciam os padrões mais lindos. 5 anos desde que ela se foi, e ainda não consigo me convencer a trocar aquelas cortinas. Por que deveria? Elas ainda deixam entrar a quantidade certa de luz, nem muito brilhante, nem muito fraca, como tudo que Genven fazia. O assoalho rangia sob meus pés. A casa na rua Paine também envelhecera conosco. Tinha mais de 50 anos. Nós a compramos logo depois que fui nomeado engenheiro hidrológico-chefe do sistema de água da cidade de Kalispell. Um empréstimo alto, prestações mensais por 25 anos, mas conseguimos. Esta casa é a história da nossa família, escrita em cada rachadura no teto, em cada degrau que rende. Fui até a cozinha, despejei café mecanicamente na velha cafeteira e peguei meus comprimidos. Um pequeno exército matinal de soldados coloridos se alinhava sobre a mesa, para a pressão arterial, colesterol, vitaminas. Eu já fui um homem forte, capaz de projetar e supervisionar a construção de uma represa inteira. Agora, minha principal tarefa é lembrar de tomar meus remédios. 83 anos é uma idade estranha. Você ainda se lembra de si mesmo jovem, forte, cheio de planos, mas seu corpo lembra a cada movimento que aqueles tempos já se foram. Depois que Genven morreu, foi como se a casa tivesse ficado ainda maior, espaço demais para um velho. A campainha tocou enquanto eu terminava o café da manhã. Na porta estava Thatcher, meu neto, filho de Merrit. Alto, magro, com os meus olhos e o sorriso de Gendalin. Bom dia, vovô, disse ele. Ele me abraçou, sem muita força, como se tivesse medo de me machucar. Trouxe mudas novas para o canteiro dos fundos, como prometido. Thatcher trabalhava como paisagista e, ao contrário da mãe, não me visitava apenas nos feriados. Normalmente, uma vez por semana, ele vinha me ajudar com o jardim, o que estava se tornando uma tarefa cada vez mais difícil para mim. Você devia ter entrado para tomar um café primeiro, resmunguei enquanto o deixava entrar. Qual é a pressa? Desculpe, vovô, ele sorriu, tirando o casaco. Só quero chegar antes do calor. Você sabe como é difícil plantar quando o sol está queimando as costas? Tomamos café na cozinha, e Thatcher falou sobre seus projetos mais recentes. Ele havia sido recentemente contratado para projetar o terreno da nova biblioteca da cidade. Eu ouvia, olhando pela janela para o jardim que Gendalin e eu começamos a plantar há quase meio século. Vou começar pelo lado sul, disse Thatcher, terminando o café. E você descansa, vovô? Eu me viro. Assenti, mas é claro que eu não ia ficar sentado em casa. Vesti uma camisa velha de trabalho e fui para o jardim, onde Thatcher já estava cavando buracos para as novas plantas. O que vamos plantar? Perguntei, sentando-me cuidadosamente no banco ao lado dele. Hortênsias e algumas variedades de hostas, respondeu ele, ainda trabalhando. São despretensiosas e adoram sombra, perfeitas para este cantinho do jardim. Olhei para as mãos dele, trabalhando a terra com confiança. Ele era como Genven nisso, o mesmo amor pelas plantas, a mesma paciência. A avó teria adorado, comentei. Thatcher sorriu sem levantar a cabeça. Lembro-me de como ela me ensinou a distinguir ervas daninhas de mudas. Ela dizia que jardinagem era tudo uma questão de atenção aos detalhes. Trabalhamos por várias horas, ou melhor, Thatcher trabalhava, e eu entregava ferramentas e às vezes dava conselhos, que ele ouvia educadamente, embora eu tenha certeza de que ele entendia muito mais de jardinagem do que eu. Ao meio-dia, com o sol nascendo alto, o Lexus prata da minha filha Merrit parou na entrada da garagem. Ela saiu do carro, elegante como sempre. Aos 54 anos, ela se cuidava muito mais do que sua mãe jamais se cuidara. Papai, Thatcher, ela acenou para nós enquanto fechava o carro. Que surpresa! Eu não sabia que você estava aqui hoje, filho. Thatcher me lançou um olhar rápido. Nós dois sabíamos que não era verdade, ele havia contado a ela seus planos por telefone no dia anterior. Ei, mãe, ele se endireitou, limpando as mãos na calça jeans. Decidi ajudar o vovô com o jardim. Merrit se aproximou, pisando com cuidado no caminho com seus saltos altos. Papai, você está trabalhando no jardim de novo? O Dr. Pembroke disse que você precisa se cuidar.
Suspirei. Merrit sempre começava a conversa com comentários sobre a minha saúde. Estou aqui sentado vendo meu neto trabalhar, respondi. Ainda não é ilegal, até onde eu sei. Ela franziu os lábios, mas decidiu não insistir no assunto. Trouxe o almoço daquele restaurante italiano que você gosta, disse ela, apontando para a sacola em sua mão. E eu queria ver como você estava se saindo sozinha. Entramos em casa. Enquanto Merrit colocava a comida na mesa da cozinha, eu a observava. Algo em seus movimentos revelava atenção. Ela nunca parecia simplesmente, principalmente com uma refeição de um restaurante a 48 quilômetros de distância. Tátier lavou as mãos e se juntou a nós. Merrit arrumou os pratos e tirou uma limonada da geladeira. Então, pai, ela começou enquanto começávamos a comer, eu estava pensando na sua casa. Aqui está, abaixei meu garfo. E o que você estava pensando da minha casa? Ela tomou um gole de limonada, escolhendo as palavras. É grande demais para você sozinha. Tantos cômodos vazios, e você mal consegue dar conta da manutenção. Talvez você devesse considerar algo um pouco mais compacto. Tátia ficou tensa, mas continuou a comer em silêncio. Esta casa era compacta o suficiente quando 4 pessoas moravam aqui, respondi calmamente. Parece grande agora porque estou sozinha. Mas é minha, e não vou a lugar nenhum. Merrit fingiu estar surpresa com a minha reação. Pai, só estou preocupada com você. Esta casa precisa de manutenção constante, o telhado, o jardim, o aquecimento no inverno. E você já tem 83 anos. Talvez devesse pensar no futuro. O futuro? Ri. Na minha idade, o futuro é um conceito muito relativo. É exatamente por isso, disse ela. Não seria melhor planejar com antecedência? O Barkley e eu temos uma ótima ideia. Mãe, Tátira interrompeu, o vovô está fazendo um ótimo trabalho. Eu ajudo no jardim. A senhora Collage, da casa ao lado, vem 2 vezes por semana para limpar. Está tudo sob controle. Merrit lançou um olhar de desaprovação para o filho. Claro, querido, mas isso é agora. Que tal daqui a 1 ano? Ela se virou para mim. Papai, entenda que eu só estou pensando no seu bem-estar. Barkley e eu poderíamos. Obrigada pelo almoço, Merrit, levantei-me da mesa, mas está na hora de tomar meus remédios e descansar um pouco. O Dr. Pembroke, como você se lembra, me aconselhou a cuidar de mim mesma. Ela franziu os lábios, mas não insistiu. Depois do almoço, Tátia voltou ao jardim para terminar seu trabalho, mas Merrit, para minha surpresa, ficou para trás. Papai, ela perguntou, a porta está aberta? Faz tempo que não entro em alguns cômodos. Dei de ombros. Olhe, se quiser. Nada havia mudado. Enquanto ela andava pela casa, eu estava sentado na minha cadeira na sala, fingindo ler o jornal. Na verdade, eu estava ouvindo seus passos. Ela olhou em todos os cômodos, até subiu ao sótão. O que ela estava procurando? Ou estava avaliando? Quando ela voltou, sentou-se à minha frente. Papai, faz tempo que eu queria te perguntar. Você tem um testamento? Só isso. Olhei para ela e não vi minha filha, mas a consultora tributária pragmática que ela havia se tornado. Tenho, respondi brevemente. Fiz quando sua mãe era viva. Atualizei depois que ela morreu. Posso perguntar? Não, dobrei o papel, você não pode. É da minha conta. Ela pareceu magoada. Pai, eu só quero estar pronta para que não haja problemas depois, sabe? Barkley diz. Não estou interessada no que seu marido diz, eu disse. Quando chegar a hora, você saberá de tudo. Até lá, está é a minha vida e minha propriedade. Merrit se levantou, ajustando seu casaco perfeitamente ajustado. Ok, pai. Como quiser. Eu só queria ajudar. Ela saiu logo depois, citando uma reunião importante com um cliente. Tátia ficou até a noite, terminou o canteiro de flores e me ajudou a fazer o jantar. Vovô, não ligue para a mamãe, disse ele enquanto estávamos sentados na varanda tomando chá. Ela é só, bem, você sabe como ela é. Eu sabia. Merrit sempre foi prática ao ponto da insensibilidade.
Talvez seja minha culpa, Gendalin e eu mimamos demais nossa única filha. Ou talvez ela tenha nascido assim. De qualquer forma, o interesse dela pela minha casa era óbvio demais. Na manhã seguinte, me senti mal. Quando acordei, senti como se não conseguisse respirar fundo. Meu peito parecia estar em um torno. Lutei para pegar o telefone e liguei para o Dr. Pembroke. Eles me mantiveram no hospital por 3 dias, em exames, raios-x, alguns novos exames. No último dia, Pembroke chegou com uma cara séria. Abner, disse ele, fechando a porta, tenho mais notícias. Concordei. Aos 83 anos, não se espera boas notícias dos médicos. Enfisema pulmonar, disse ele. Está bem avançado. Estou surpreso que você não tenha tido sintomas antes. Eu tive sintomas, admiti. Só pensei que fosse a idade. Pembroke balançou a cabeça. Idade não é doença, Abner. Vou te dar tratamento, mas esteja preparado para piorar progressivamente. Você vai precisar de ajuda. Ele passou as receitas, explicou o regime de medicação e acrescentou: e vou mandar uma enfermeira para você 2 vezes por semana para injeções e exames. O nome dela é Fiona Campbell, muito experiente. Thatcher me levou para casa. Ele se ofereceu para passar a noite, mas eu recusei. Eu precisava ficar sozinha para processar o que tinha ouvido. Fiona apareceu no dia seguinte, uma mulher baixa, na casa dos 50 anos, com cabelo ruivo curto e sardas no rosto. Sr. Dorset, ela estendeu a mão para cumprimentá-la. Sou Fiona Campbell. O Dr. Pembroke me enviou para ajudar no seu tratamento. Ela não era do tipo tagarela, o que me convinha perfeitamente. Ela aplicou a injeção de forma rápida e profissional, verificou minha pressão arterial e anotou os valores em um caderno. Você mora sozinha? Ela perguntou enquanto guardava seus instrumentos. Sim, respondi. Minha esposa morreu há 5 anos. Filhos, uma filha e um neto, mas moram separados. Ela assentiu. É bom que você tenha uma família. Com o seu diagnóstico, o apoio de entes queridos é muito importante. Não me dei ao trabalho de dizer a ela que minha filha estava mais interessada na minha casa do que na minha saúde. Fiona vinha 2 vezes por semana, às terças e sextas-feiras. Aos poucos, começamos a conversar sobre mais do que apenas a minha saúde. Ela se tornou viúva, como eu. O marido dela havia morrido em um acidente de carro 10 anos antes. Eles não tinham filhos. Um dia, enquanto Fiona me dava uma injeção, Merritt entrou de surpresa. Ela entrou sem bater, com a chave que eu lhe dera anos antes para emergências. Papai, ela congelou na porta ao ver Fiona com a seringa. O que está acontecendo? Fiona terminou o procedimento com indiferença. Olá. Você deve ser filha do Sr. Dorset, disse ela. Sou Fiona Campbell, enfermeira. O Dr. Pembroke me enviou para ajudar seu pai. Merritt desviou o olhar para mim. Pai, por que você não me disse que precisava de uma enfermeira? O que houve? Eu não queria contar a ela sobre o diagnóstico. Não queria ver a falsa preocupação em seu rosto escondendo o cálculo. Não é nada, respondi. É só a idade. O Dr. Pembroke está sendo cauteloso. Fiona me lançou um olhar surpreso, mas não disse nada. Merritt não acreditou em mim. Você não manda uma enfermeira assim. O que há de errado com você? O Sr. Dorset está sendo tratado para enfisema pulmonar, disse Fiona enquanto juntava suas coisas. As injeções precisam ser aplicadas regularmente, e alguns dos tratamentos são difíceis de fazer sozinha. Vi a expressão no rosto de Merritt, primeiro choque, depois outra coisa, uma expressão fugaz que eu não conseguia ou não queria reconhecer. Enfisema? Ela se sentou ao meu lado. Pai. Por que você escondeu? É sério. Foi exatamente por isso que eu estava escondendo, respondi. Eu não queria te incomodar. Fiona se despediu com tato e foi embora. Assim que a porta se fechou atrás dela, Merritt se inclinou na minha direção. Quão sério é? O que o médico diz? Dei de ombros. O de sempre, que na minha idade, você tem que estar preparado para qualquer coisa. Papai, ela pegou minha mão, um gesto que não parecia natural. Você não pode viver sozinho com esse diagnóstico.
Você precisa de cuidados e supervisão constantes. Eu tenho a Fiona, soltei sua mão, e estou indo muito bem. Mas ela só vem 2 vezes por semana. E se acontecer alguma coisa enquanto ela estiver fora? Merritt balançou a cabeça. Não, isso não vai dar certo. Barkley e eu estávamos conversando sobre. O quê? Perguntei, embora já soubesse a resposta, sobre se você deveria se mudar para cá ou. Ela fez uma pausa, talvez haja outra opção. Poderíamos nos mudar para cá. É uma casa grande, com bastante espaço para todos, e seria mais fácil para o Barkley chegar ao trabalho daqui. Só isso. Olhei para minha filha e não a reconheci, ou talvez fosse o contrário, finalmente enxergando quem ela era de verdade. Não, Merritt, eu disse lentamente. Eu não vou me mudar, e ninguém vai se mudar comigo. Esta é a minha casa, e vou morar nela o máximo que puder. Mas, pai. Obrigada pela preocupação, eu disse. Se eu precisar de ajuda, eu vou até você. Enquanto isso, estou bem. Ela foi embora, claramente descontente, mas não insistiu, pelo menos não naquele dia. Mais tarde, deitado na cama, pensei na expressão do rosto dela quando soube do meu diagnóstico. Não era tristeza ou medo para mim, era outra coisa, algo semelhante a um cálculo. Eu sabia que aquilo era só o começo. Agora que ela sabia que eu estava doente, a conversa sobre voltar para casa se tornaria mais insistente, e eu precisava estar preparada. Depois da visita de Merritt e da revelação acidental do meu diagnóstico por Fiona, comecei a notar uma mudança. Minha filha começou a aparecer com muito mais frequência, primeiro uma vez por semana, depois 2. Sempre com alguma desculpa, um bolo caseiro para levar, uma manta xadrez nova para a sala ou só de passagem, e pensei em dar uma passada. A 48 quilômetros de casa, ela estava de passagem. Engraçado. Ela não chegou sozinha naquela terça-feira. Um Lexus prata parou em frente à minha casa por volta das 16 horas, logo depois que Fiona foi embora. Merritt e seu marido, Barkley, um homem alto e elegante, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados e um sorriso que nunca chegava aos olhos, saíram do carro. Papai, Merritt acenou com a mão como se não nos víssemos há anos. Olha quem eu trouxe. Barkley dirigiu-se para a varanda, segurando uma pasta qualquer. Isso me alertou imediatamente. Nos 20 anos em que estão casados, ele só visitava minha casa nos feriados importantes e nunca vinha com documentos de trabalho. Abner estendeu a mão para um aperto de mão. Como você está se sentindo? Merritt me contou sobre o seu diagnóstico. Sinto muito. Seu tom era perfeitamente calibrado, a dose certa de sinceridade para a decência, nem mais, nem menos. Tudo bem, eu disse, abrindo caminho. O que o traz ao meu bairro, Barkley? Pelo que me lembro, você não é muito de viajar pelo interior. Ele sorriu, seu sorriso de advogado. Às vezes é bom mudar de ares. Além disso, Merritt e eu temos algo importante para discutir com você. Entramos na sala. Merritt foi direto para a cozinha, dizendo que faria chá, e Barkley e eu ficamos sozinhos. Ele olhava ao redor da sala com interesse indisfarçável. É uma casa linda, comentou. Quantos metros quadrados tem? Cerca de 180 metros quadrados, respondi, mais o sótão e o porão. Ele assobiou. É muita coisa para uma pessoa só. Muito para uma pessoa, muito para uma família, retruquei. Quando construímos, não achávamos que teríamos que morar aqui sozinhos. Barkley assentiu com fingida simpatia. Claro, claro. Quando você perde seu parceiro de vida, tudo muda. Merritt voltou com uma bandeja. Ela serviu o chá e os biscoitos. Todos os seus movimentos eram levemente cuidadosos. Bem, começou Barkley, tirando alguns papéis de uma pasta, Merritt e eu temos pensado muito sobre a sua situação, Abner. Que situação? Sua saúde, suas condições de moradia, seu futuro. Ele espalhou os papéis sobre a mesa. Temos uma proposta que resolverá todos os seus problemas de uma vez. Esperei em silêncio que ele continuasse. Merritt ajeitou o cabelo, nervosa. Papai, achamos que você deveria transferir a casa para Barkley. Só formalmente, acrescentou apressadamente, vendo a minha expressão. Você ainda vai morar aqui, é claro, mas isso vai te poupar do IPTU, do incômodo de manter a casa.
E lhe dará o direito de dispor dos meus bens, terminei por ela. Barclay pigarreou. Abner, esta é uma prática padrão para planejamento de herança. Só queremos evitar problemas com herança quando, hesitou, escolhendo as palavras, chegar a hora. Impostos, burocracia, avaliações de patrimônio, tudo isso pode se arrastar por meses, se não anos. Olhei para os papéis que ele havia aberto, uma escritura de doação, já preenchida. Só faltava a minha assinatura. Qual é a pressa? Perguntei, colocando os papéis de lado. Eu não vou morrer ainda, sabe? Merritt lançou um olhar rápido para o marido e depois se virou para mim. Pai, ninguém está falando em morrer. Pelo contrário, queremos que você viva uma vida tranquila, sem se preocupar com os problemas domésticos. Com o seu diagnóstico. Com o meu diagnóstico, posso viver mais 10 anos, interrompi. O Dr. Pembroke disse que, com o tratamento adequado, o enfisema não é uma sentença de morte. Claro, Barclay concordou apressadamente, mas nunca é cedo demais para planejar o futuro. Além disso, ele baixou a voz como se estivesse compartilhando um segredo: os imóveis estão se valorizando rapidamente em nosso condado. Se você fizer a transferência agora, poderá evitar pagamentos significativos de impostos no futuro. Recostei-me na cadeira, olhando para minha filha e seu marido. Será que eles realmente achavam que eu era tão ingênuo assim? Ou será que simplesmente ficaram desesperados e decidiram ir direto ao ponto? Obrigada pela preocupação, eu disse finalmente, mas ainda não estou pronta para decisões tão sérias. Preciso pensar bem. Merritt pareceu decepcionado, mas Barclay permaneceu profissionalmente calmo. Claro, Abner, não há pressa. Vou deixar os papéis para você estudar à vontade. Ele os dobrou cuidadosamente e me entregou. Depois que eles foram embora, fiquei sentado na cadeira por um longo tempo, examinando os documentos deixados para trás, uma escritura de doação, uma procuração para administrar a propriedade, alguns outros documentos legais. Barclay tinha pensado em tudo. Se eu assinasse esses papéis, minha casa deixaria de ser minha. No dia seguinte, quando Fiona veio me dar a injeção, eu ainda estava perdido em pensamentos. Algum problema, Sr. Dorset? Perguntou ela, notando minha distração. O senhor não está bem hoje. Minha filha e meu genro querem que eu passe a casa para eles. Fiona fez uma pausa e continuou a preparar a injeção. O que o senhor decidiu? Nada ainda, mas eles são persistentes. Ela aplicou a injeção e sentou-se à minha frente. Sr. Dorset, trabalho com idosos há 20 anos e já vi parentes se interessarem muito pela propriedade, principalmente quando descobrem um diagnóstico grave. Concordei. Sim, foi depois que Merritt descobriu meu enfisema que essas conversas começaram. Cuidado, Fiona baixou a voz. Não quero falar mal da sua família, mas já vi muitos casos de idosos sendo precipitados nessas decisões. Obrigada pelo aviso, sorri para ela. Mas não se preocupe, ainda estou em sã consciência e não vou assinar nada com o qual não concorde. Depois que Fiona foi embora, liguei para meu velho amigo Phineas, que era tabelião e, embora semi-aposentado, ainda prestava consultoria para alguns clientes. Contei a ele sobre a visita de Barclay e os documentos apresentados. Abner, não assine nada, disse Phineas com firmeza, especialmente a escritura de doação. É a opção mais desfavorável para você transferir a propriedade. Não há garantia de que você poderá permanecer na casa, nem proteção para seus interesses. Eu não pretendia, respondi, mas Barclay insiste que é a melhor opção para o planejamento sucessório. Phineas bufou. Planejamento sucessório? Talvez, mas não para o testador, mas para os herdeiros. Se você está preocupado com a herança, posso ajudá-lo a redigir um testamento adequado com condições. Mas uma doação é apenas uma transferência de propriedade sem condições. Depois de conversar com Phineas, me senti mais confiante. Pelo menos agora eu tinha certeza de que não assinaria o que Barclay estivesse sugerindo. Merritt ligou 2 dias depois. Papai, você estudou os documentos? Perguntou ela após as perguntas habituais sobre o meu bem-estar. Sim, estudei, respondi, e não vou assiná-los. Houve uma pausa. Por que não? Havia um tom de aço em sua voz. É para o seu próprio bem. É para o meu próprio bem deixá-lo em paz, eu disse calmamente. Esta casa é tudo o que me resta. Não vou desistir dela.
Pai, ninguém está pedindo para você desistir dela. Você vai morar lá como antes. Só que, tecnicamente, o Barkley será o dono. E se eu quiser vender a casa, hipotecar ou alugar alguns dos cômodos? Não vou poder fazer isso. Ela suspirou com óbvia irritação. Por que você faria isso? Com a sua idade e com a sua saúde. Com a minha idade e com a minha saúde, ainda sou dono da minha vida e dos meus bens, disse eu, e não assinarei esses papéis. Depois dessa conversa, houve uma calmaria. Por uma semana, não houve notícias de Merritt. Então, no domingo, Thatcher chegou inesperadamente. Veio sozinho, sem avisar, e parecia preocupado. Vovô, disse ele enquanto nos acomodávamos na varanda, preciso falar com o senhor. Claro, filho. O que houve? Ele hesitou, claramente sem saber por onde começar. É sobre a mamãe e o Barkley. Eles têm falado muito sobre a sua casa. Ah, senti. Eu sei. Eles já vieram com a escritura da propriedade. Não é só isso. Thatcher baixou a voz, embora não houvesse mais ninguém na casa além de nós. Ontem, eu os ouvi conversando. Estavam discutindo outras opções. Que outras opções? Ele claramente se sentia desconfortável em entregar os pais. Barkley disse que, se você não concordar voluntariamente, eles podem tentar provar sua incapacidade por idade e doença. Aí o tribunal poderia nomear a mamãe como sua tutora, e ela teria o direito de administrar o patrimônio. Senti uma onda de raiva crescendo dentro de mim. Será que eles acham que sou um velho louco? Thatcher balançou a cabeça. Claro que não. Mas Barkley disse que era possível encontrar um médico que desse a opinião certa, especialmente considerando o seu diagnóstico e a sua idade. Recostei-me na cadeira, tentando compreender o que tinha ouvido. Minha própria filha planejava me declarar incompetente para ficar com a minha casa. Obrigado pelo aviso, Thatcher, eu disse finalmente. Você fez a coisa certa. Ele pareceu culpado. Eu não queria traí-los. Mas é errado o que eles estão fazendo. Você não os traiu. Você fez a coisa certa. Depois que Thatcher saiu, liguei novamente para Phineas e contei a ele sobre a nova reviravolta. Não entre em pânico prematuramente, disse ele após uma longa pausa. Você precisa de um bom motivo para ser declarado incapacitado. A idade por si só não basta, mesmo com um diagnóstico de enfisema. Mas, por precaução, você deve ser avaliado por um psiquiatra independente. Conheço um bom, o Dr. Higgins. Ele pode lhe dar uma opinião com plena competência, que será difícil de contestar. Você acha que vai chegar a esse ponto? Perguntei. Espero que não, mas é melhor prevenir, disse Phineas. Vou combinar com Higgins para a semana que vem. Assim que desliguei, a campainha tocou. Barkley ficou ali sozinho, sem Merritt. Abner, ele sorriu, seu sorriso característico. Eu estava passando de carro e pensei em dar uma passada. Posso entrar? Deixei-o entrar, imaginando qual tática ele escolheria desta vez. Merritt disse que você se recusa a assinar os papéis, começou ele enquanto nos sentávamos na sala de estar. Entendo sua hesitação. É um grande passo. Não são dúvidas, Barkley. Uma decisão. Não assinarei a escritura de doação. Ele assentiu como se esperasse essa resposta. Ótimo. Respeito sua decisão, mas talvez possamos chegar a um acordo. Que tipo de acordo? Barkley tirou uma nova pasta de documentos da pasta. Preparei outra opção, não uma escritura de doação, mas um contrato de locação vitalícia. Você transfere a propriedade da casa para nós, e concordamos em cuidar de você pelo resto da vida, alimentação, remédios, cuidados. Peguei os documentos e dei uma olhada rápida. E o que garante que você cumprirá com suas obrigações? Está tudo especificado no contrato, Barkley apontou para as cláusulas relevantes. Se violarmos os termos, você pode rescindir o contrato judicialmente e reaver sua casa. Judicialmente, sorri. Na minha idade e com a minha saúde, processar um advogado profissional parece um ótimo plano. Barkley pareceu um pouco magoado. Abner, entendo suas preocupações, mas acredite, Merritt e eu temos boas intenções.
Sabemos como é difícil para você administrar sua casa, especialmente agora com o seu diagnóstico. Eu administro minha casa muito bem, eu disse. Tenho uma enfermeira, uma vizinha que ajuda na limpeza, um neto que cuida do jardim, tudo o que preciso. 3 dias depois, enquanto eu estava no jardim, Merritt chegou. Desta vez, ela não estava acompanhada apenas de Barkley, mas também de um homem de terno formal que eu não conhecia. Pai, ela deu um sorriso um pouco largo demais. Gostaria que o senhor conhecesse o Dr. Pratt. Ele é geriátrico. Nós o trouxemos aqui para dar uma olhada no senhor. Eu soube imediatamente onde isso ia dar. Era o mesmo médico que deveria me dar uma sentença de incompetência. Por que eu deveria ser examinado por um médico que não conheço? Perguntei, sem me levantar do banco. Tem um médico assistente, o Dr. Pembroke. Pai, é só uma consulta. Merritt se aproximou. Estamos preocupados com você. O Dr. Pratt é um especialista muito bom e pode nos ajudar a descobrir a melhor maneira de gerenciar o seu tratamento. Não preciso de cuidados organizados, eu disse. Já tenho tudo planejado. O Dr. Pratt, um homem pequeno e careca com um caderno nas mãos, tossiu. Sr. Dorset, sua filha está realmente preocupada com o senhor. Este é o procedimento padrão para pessoas da sua idade com doenças graves. Uma simples conversa, alguns exames. Não, balancei a cabeça com firmeza. Não farei nenhum teste. Aliás, espero que você vá embora. Tenho férias planejadas. Merritt lançou um olhar desamparado para Barkley. Ele deu um passo à frente. Abner, você está sendo irracional. Queremos ajudar. Se você quer ajudar, então respeite a minha vontade. Eu estava começando a perder a paciência. Agora, por favor, vá embora. Depois que eles saíram, liguei para Phineas e pedi que agilizasse a reunião com o Dr. Higgins. No dia seguinte, eu já estava sentado em seu consultório, fazendo testes de função cognitiva, memória e capacidade de tomada de decisão. Sr. Dorset, disse Higgins ao terminar, o senhor está em excelente forma mental para um homem da sua idade. Não vejo razão para duvidar da sua capacidade. Ele me entregou um relatório oficial, que imediatamente levei a Phineas para autenticação em cartório. Agora, eu tinha um trunfo na manga caso Merritt e Barkley tentassem ir ao tribunal. Naquela noite do mesmo dia, recebi um telefonema de Thatcher. Vovô, eu só queria te avisar. Mamãe e Barkley estão muito bravos por causa de ontem. Eles não esperavam que você se recusasse a falar com o Dr. Pratt. Obrigado pelo aviso, Thatcher, respondi. Mas eu já me preparei. Hoje, fui examinado por um psiquiatra independente que confirmou minha plena capacidade. Ouviu-se uma risada ao telefone. Você os superou, vovô. Espero que não chegue a jogos, suspirei. Afinal, somos uma família. Mas eu estava enganada. No dia seguinte, Merritt chegou sozinha, e a expressão em seu rosto não era um bom presságio. Papai, ela começou sem preâmbulos, posso ver que você se recusa a aceitar nossa ajuda, mas entenda que não vamos recuar. Isso é sobre o seu bem-estar. E minha casa, acrescentei. Ela apertou os lábios. Sim, e minha casa também. Você tem 83 anos e tem enfisema avançado. Não pode morar sozinha numa casa grande. É perigoso. De acordo com quem? Perguntei. O Dr. Pembroke não vê isso como um problema. Fiona diz que estou bem. Eles não moram com você, retrucou Merritt. Eles não veem o quão difícil é para você. Você vem? Você vem aqui uma vez por semana, e isso só depois que descobriu que eu estava doente. Ela ignorou o que eu disse. Pai, estou dizendo isso uma vez. Ou você concorda com os nossos termos, reorganizar a casa em troca de provisão e cuidados completos, ou, ela fez uma pausa, temos que ir à justiça. Não será difícil provar que você está incapacitado. Idade, doença, recusem-se submeter a um exame médico. Tem o relatório de plena capacidade da Dr. Higgins, interrompi, observando sua expressão mudar, autenticado em cartório. Então, suas ameaças são infundadas. Merritt empalideceu. Você fez o exame de propósito? Por quê? O mesmo motivo pelo qual trouxe a doutora Pratt aqui, respondi calmamente. Estou protegendo meus interesses.
Ela se levantou, cerrando os punhos. Seu velho insuportável. Estamos tentando ajudar, e você é simplesmente teimoso e louco. Louco? Eu me levantei também. Segundo o Dr. Higgins, estou perfeitamente bem. Seu comportamento, por outro lado, é questionável. Sabe de uma coisa? Ela pegou a bolsa. Faça o que quiser. Viva sozinho, caia, se machuque. Mas quando ficar muito doente, não ligue para nós. Ela saiu, batendo a porta. Afundei na cadeira, sentindo-me estranhamente vazio. Minha única filha tinha acabado de desejar que eu sofresse sozinho, e tudo por causa da casa. Thatcher ligou à noite. Ele tinha ouvido falar da nossa briga com a mãe e estava ligando para saber se eu estava bem. Eu venho amanhã, vovô, disse ele. Não dê ouvidos à mamãe. Ela só está chateada. Chateada por ela não ter ficado com a minha casa, sorri amargamente. Sabe, Thatcher, nunca pensei que viveria para ver minha própria filha me considerar um fardo e um incômodo. Você não é um fardo, disse ele com firmeza. E eu sempre estarei ao seu lado, aconteça o que acontecer. Depois de conversar com meu neto, sentei-me à janela por um longo tempo, observando o jardim que Gandalin e eu cultivamos há muitos anos. O que ela diria ao ver o que nossa filha havia se tornado? Como poderíamos ter criado uma mulher para quem os bens materiais eram mais importantes do que os laços familiares? Eu sabia que a luta estava apenas começando. Merrick e Barclay não desistiriam tão facilmente. Mas agora eu tinha um protetor, meu neto Thatcher, que, ao contrário da mãe, ainda se lembrava do significado de família. Depois da briga com Merrick, houve uma estranha calmaria. Ela não ligou. Não me visitou. Nem mesmo Barclay apareceu com suas pastas cheias de documentos. Só Thatcher me visitava regularmente, ajudando no jardim em pequenas tarefas domésticas. Mamãe ainda está brava, disse-lhe um dia, enquanto aparava a cerca viva, mas acho que ela vai se acalmar até o seu aniversário. Meu aniversário estava chegando, em 7 de julho, quando eu faria 83 anos. Não que eu desse muita importância a isso. Na minha idade, aniversários não são motivo de alegria, mas sim um lembrete de quanto tempo ainda resta. Prefiro que ela nem tenha vindo, respondi, observando a destreza de Thatcher no manejo da tesoura de jardim. Da última vez, ela queria que eu sofresse sozinho. Thatcher baixou os olhos, culpado. Ela não quis dizer isso, avô. Ela só tinha um temperamento forte. Sabe, tem coisas que você não pode dizer, mesmo tendo um temperamento forte, suspirei, principalmente para os seus pais. Ele não discutiu. Nós dois sabíamos que eu estava certo. Uma semana antes do meu aniversário, Merrick ligou. Sua voz soava tensa, mas não hostil. Pai, queremos fazer uma festinha de aniversário para você, disse ela sem rodeios. Fiz reserva no River Garden para as 19 horas hoje. Você concorda? O River Garden era um restaurante caro no centro de Kalispell, não o tipo de lugar que eu frequentaria de bom grado, mas decidi não discutir. Tudo bem, respondi. Quem vem? Barclay e eu, Thatcher, você. Ela fez uma pausa. Pode convidar outra pessoa, se quiser. Pensei em Fiona. Ela era a única pessoa, além de Thatcher, com quem eu socializava regularmente. Mas levar uma enfermeira para um jantar em família seria estranho. Não, ninguém, eu disse. Obrigada pelo convite. Ótimo, disse ela, com um toque de alívio na voz. Então, combinado. Thatcher vem te buscar às 7. No meu aniversário, acordei com uma sensação de peso no peito, não de enfisema, mas de uma premonição. Algo me dizia que não seria uma noite agradável. Merrick não era do tipo que esquecia facilmente um ressentimento ou mudava de planos. Thatcher chegou exatamente na hora marcada, às 7 horas. Vestia um terno formal e parecia excepcionalmente formal. Feliz aniversário, vovô, ele me abraçou e me entregou uma caixinha amarrada com uma fita. Abra agora. Dentro havia uma linda carteira de couro com minhas iniciais. Obrigada, fiquei emocionada. Muito bonita. A sua antiga está toda gasta, ele sorriu. Está na hora de comprar uma nova. A caminho do restaurante, Thatcher estava estranhamente silencioso. Várias vezes começou a dizer algo, mas parou no meio.
Algo errado? Finalmente perguntei. Ele suspirou, sem tirar os olhos da estrada. Só a mamãe e o Barkley. Eles estão aprontando de novo. Não sei o que é, mas o Barkley ligou para um corretor de imóveis ontem. Corretor de imóveis? Fiquei tenso. Por quê? Não sei, Thatcher balançou a cabeça. Mas eu não gosto. O River Garden nos recebeu com luzes fracas e música suave. Merrick e Barkley já estavam esperando em uma mesa no canto da sala. Ambos estavam vestidos como se estivessem em uma reunião de negócios, não em um jantar em família. Pai, Merrick se levantou e me deu um abraço rápido. Feliz aniversário. Abner, Barkley estendeu a mão para cumprimentá-lo, parabéns. Você está ótimo. Sentamo-nos à mesa. O garçom trouxe o cardápio, mas Merrick imediatamente disse que já tinha pedido para todos. Não era o estilo dela, ela costumava passar muito tempo examinando o cardápio, escolhendo os pratos mais caros. Agora, papai, ela começou quando o garçom saiu. Barkley e eu pensamos muito sobre o nosso desentendimento e chegamos à conclusão de que exageramos. Esperei em silêncio, sem acreditar no seu remorso repentino. Sabemos que uma casa é mais do que apenas uma posse para você, continuou ela. É uma lembrança, uma história. Deveríamos ter sido mais delicados. Barkley assentiu gravemente. De fato, Abner, abordamos o assunto de forma muito direta. Peço desculpas por isso. Olhei para Thatcher. Ele pareceu tão surpreso quanto eu. Obrigada pela compreensão, eu disse gentilmente. Espero que possamos deixar esse assunto de lado e simplesmente aproveitar a noite. Merrick sorriu, mas o sorriso não transpareceu em seus olhos. Claro, pai, é o seu dia. O garçom trouxe aperitivos e vinho. A conversa mudou para assuntos neutros, o clima, o novo projeto paisagístico de Thatcher no parque da cidade, os últimos filmes. Quase acreditei que a noite poderia realmente passar em paz. Mas quando o prato principal foi servido, Merrick de repente largou o garfo e olhou para mim. Pai, quero voltar a falar da casa. Suspirei. Merrick, já conversamos sobre isso. Eu não vou. Não, me escuta, ela me interrompeu. Temos uma nova oferta. Encontramos um apartamento para você em uma casa de repouso. É um ótimo lugar, equipe 24 horas, assistência médica. Não vou me mudar para uma casa de repouso, eu disse com firmeza. Estou bem onde moro agora. Barkley interveio. Abner, isto não é uma casa de repouso. É uma instalação de última geração para idosos que valorizam conforto e segurança. Você vai morar sozinho, mas sob os cuidados de especialistas. E a minha casa? Perguntei, já sabendo a resposta. Merrick e Barkley se entreolharam. Achamos melhor vendê-la, disse Merrick. É grande demais. Precisa de manutenção constante. O dinheiro da venda será usado para pagar suas despesas de moradia no novo lugar. E se eu ficar com ele? Não resisti à pergunta. Barkley tossiu. Dada a situação do mercado imobiliário, duvido que ainda reste muita coisa. Não é barato ficar em uma boa pensão. Olhei para os dois e de repente percebi que já tinham se decidido. Já tinham encontrado um comprador. Já tinham escolhido um lugar para mim em uma casa de repouso. Só faltava obter o meu consentimento. Não, eu disse com firmeza. Não vou vender a casa e não vou me mudar. Merrick apertou os lábios. Pai, seja razoável. Você não pode viver sozinho assim. É perigoso. Estou bem, objetei. Tenho ajuda, uma enfermeira 2 vezes por semana e uma vizinha para limpar. Merrick bufou. Não é o suficiente. E se você cair ou tiver um ataque à noite? Thatcher tentou intervir. Mãe, talvez não agora. É aniversário do vovô. Ela o interrompeu. Pai, digo isso como sua filha, que te ama e se preocupa. Você precisa de cuidados constantes. Olhei para ela e não a reconheci. Esta não era a menina que Gendalin e eu criamos, ou talvez fosse aquela, egoísta, acostumada a ter tudo o que queria. Se você realmente se importa comigo, eu disse baixinho, então respeite a minha vontade. Quero ficar na minha casa.
Merrit bateu a palma da mão na mesa, atraindo a atenção das mesas vizinhas. Dê a casa para o meu marido. Suas palavras soaram tão altas que vários clientes se viraram em nossa direção. Barkley tentou acalmá-la colocando a mão em seu ombro, mas ela se esquivou. Pare de fingir, continuou Merrit, sem baixar a voz. Todos sabemos que você não tem muito tempo de vida. Por que se apegar a uma casa que vamos ter quando você estiver morta? Você é apenas um velho louco que não pensa nos seus entes queridos. Thatcher se levantou de um pulo. Mãe, como você pode dizer isso? Mas Merrit não parou. Você, ela apontou o dedo na minha direção, é só um desastre, teimosa demais para admitir o óbvio. Você precisa de ajuda, de cuidados constantes. Mas não, você se agarra à sua casa como se fosse a única coisa que você tem. O restaurante ficou em silêncio. Todos assistiam à nossa cena familiar. Eu sentia minhas bochechas arderem de vergonha e humilhação. Calma, Merrit, Barkley finalmente pegou a mão dela. Este não é o lugar para esse tipo de conversa. Onde está? Ela se virou para ele. Tentamos conversar com ele amigavelmente, sugerimos várias opções. Ele rejeita tudo. Ele só pensa em si mesmo. Sentei-me com os olhos baixos no prato. Uma tempestade de emoções me assolava, a raiva, ressentimento, frustração. Mas fiquei em silêncio. O que eu poderia dizer? Que minha filha havia se transformado em uma mulher gananciosa e sem coração. Que ela estava desonrando a memória da mãe com tal comportamento. Thatcher pôs a mão no meu ombro. Vovô, por que não vamos para casa? Eu te levo. Assenti, incapaz de dizer uma palavra. Leve-o, disse Merrit com um aceno de mão. Ele é inútil mesmo. É perda de tempo. Thatcher e eu nos levantamos. Barkley tentou fingir que estava tudo bem, estendendo a mão para mim. Abner, me desculpe pelo incidente. Merrit só está preocupado com você. Ignorei a mão dele. Thatcher e eu saímos do restaurante sob os olhares de todos os clientes. No carro, finalmente consegui respirar. Minhas mãos tremiam. Sinto muito, vovô, Thatcher parecia deprimida. Não imaginei que ela faria uma cena dessas. Não é sua culpa, eu disse, olhando pela janela para as luzes da cidade que passavam. É só o jeito dela. Ela nem sempre foi assim, Thatcher balançou a cabeça. Ela costumava ser mais gentil. Talvez, eu não tinha certeza. Ou talvez ela simplesmente escondesse melhor sua verdadeira natureza. Dirigimos o resto do caminho em silêncio. Thatcher me levou para casa e se ofereceu para passar a noite, mas eu recusei. Eu precisava ficar sozinho, pensar no que tinha acontecido e tomar uma decisão. Depois que meu neto foi embora, fiquei sentado em uma cadeira por um longo tempo, olhando para as fotos na parede, Gendalin, Merrit quando criança, nossa família quando éramos felizes, ou pensávamos que éramos felizes. As palavras de Merrit ecoavam na minha cabeça, fora de si, velho, um desastre, você não tem muito tempo de vida. Como ela pôde dizer isso? Como pôde me humilhar publicamente no meu aniversário? E o pior é que ela tinha certeza de que estava certa, certeza de que tinha o direito de controlar minha vida, minha casa, meu futuro. Não dormi muito naquela noite. E de manhã, tomei uma decisão. A primeira coisa que fiz foi ligar para Phineas. Ele ouviu minha história sobre a noite passada sem fazer comentários, apenas suspirando pesadamente de vez em quando. O que você quer fazer, Abner? Perguntou quando terminei. Vender a casa, respondi, mas não para eles, e mudar o testamento. Tem certeza? É um grande passo. Tenho certeza absoluta. Merrit passou dos limites ontem. Não posso continuar vivendo sabendo que ela está só esperando eu morrer para ela ficar com a casa. Phineas ficou em silêncio por um momento, depois disse, ok, eu conheço uma boa corretora, Sabrina Lucas. Ela é honesta e trabalha rápido. Sobre o testamento, venha hoje à tarde, e eu vou deixar tudo pronto. Liguei para Sabrina logo depois de falar com Phineas. Ela chegou uma hora depois, uma mulher de meia idade cheia de energia, com um caderno e uma câmera. Senhor Dorset, disse ela enquanto olhava ao redor da casa, esta é uma bela propriedade, um lote amplo, boa localização, construção sólida, mas, francamente, a casa precisa de alguns reparos.
Se o senhor quiser vender rápido, terá que baixar o preço. Quanto? Ela citou um preço bem abaixo do valor de mercado, mas isso não me incomodou. O principal era vender rápido e sem a intervenção de Merrit. Concordo, eu disse. Quando posso colocá-lo no mercado? Hoje, Sabrina sorriu. Vou tirar fotos e preparar o anúncio. Se o preço for o que combinamos, os compradores vão encontrá-lo rapidamente. E assim foi. 3 dias depois, recebi 2 ofertas de potenciais compradores. Escolhi um casal com 2 filhos, eles me lembravam de Gendalin e eu quando compramos a casa. Ao mesmo tempo, eu procurava um novo lugar para morar, não em uma casa de repouso como Merrit queria, mas em uma pequena comunidade perto do Lago Flateado. Lá, encontrei uma pequena casa térrea, com apenas 2 quartos, uma sala de estar e uma cozinha, mas com vista para o lago e um pequeno terreno para um jardim. Quando toda a papelada estava pronta, liguei para Thatcher. Ele precisava saber da minha decisão por mim, não pela minha mãe. Vovô, havia preocupação em sua voz. Como vai? Depois daquela outra noite. Estou vendendo a casa, Thatcher, eu disse sem rodeios, e comprando uma nova perto do Lago Flateado. Houve silêncio ao telefone. Você é o quê? Ele finalmente perguntou. Mas por quê? Depois do que sua mãe disse, não posso ficar aqui, respondi. Toda vez que eu entrar nesta casa, vou me lembrar do que ela disse. Além disso, ela não vai descansar. Ela vai tentar tomar a casa de novo e de novo. Mas a casa é sua. Você e a vovó moraram aqui todos esses anos. Uma casa são só paredes, Thatcher. Vou levar as lembranças comigo. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então perguntou: a mamãe sabe? Ainda não. Eu queria que você fosse a primeira a saber. Ela vai ficar furiosa, alertou Thatcher, principalmente se descobrir que você não vendeu a casa para ela. Eu sei disso, mas a decisão é minha. Naquele mesmo dia, fui até Phineas para fazer alterações no testamento. Antes, Merrit era o principal beneficiário, com uma pequena parte para Thatcher. Agora, eu estava mudando tudo. Tem certeza? Perguntou Phineas quando expliquei minha decisão. Excluir completamente sua filha do testamento é um passo sério. Depois do que ela disse, tenho certeza, respondi. O que me restar depois da venda da casa irá para Thatcher. Ele é o único que realmente se importa comigo. Phineas assentiu e preparou um novo documento. Assinei com uma sensação de estranho alívio. A venda da casa foi concluída em tempo recorde, há apenas 2 semanas. Os novos proprietários estavam prontos para se mudar imediatamente, e eu já tinha comprado a casa do lago e podia me mudar. Merrit descobriu tudo quando já era tarde demais para fazer qualquer mudança. Thatcher me ligou em pânico. Vovô, a mamãe descobriu. Ela está furiosa. Ela disse que vai processá-lo, que você não está em seu juízo perfeito, que ela deveria ter comprado a casa. Deixe-a processar, eu disse calmamente. Tenho um relatório da doutora Higgins sobre a minha incapacidade e testemunhas do comportamento dela no restaurante. Naquele mesmo dia, Merrit veio me ver. Eu estava fazendo as malas para me mudar. Como você pôde fazer isso? Ela irrompeu na casa sem bater. Vender a casa pelas minhas costas? Para quem? Por que não para nós? Olhei para ela calmamente. Depois do que você disse no restaurante, você ainda pergunta? Eu fiquei chateada, ela espirrou água nas mãos. Você sabe que não foi isso que eu quis dizer. Não, Merrit, balancei a cabeça. É exatamente isso que você quis dizer. Você acha que eu sou um velho maluco que está te impedindo de ficar com a sua propriedade? Bem, eu tenho muito menos propriedades agora. Ela empalideceu. Vamos processar. Vamos contestar o acordo. Prove que você é incapacitado. Você pode tentar, dei de ombros, mas lembre-se de que eu também te tirei do testamento. Foi um golpe baixo. Merrit congelou, incapaz de acreditar no que ouvia. Você o quê? Sou seu pai, respondi. Mas isso não impediu você de me chamar de demente. Ela desabou numa cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Você não pode fazer isso. Não é justo. É justo pedir a um pai moribundo que abra mão de sua casa? Perguntei.
É justo humilhá-lo publicamente no aniversário dele? Merrit olhou para mim, com os olhos cheios de lágrimas, genuínas ou fingidas, eu não sabia dizer. Papai, me desculpe. Eu não deveria ter dito isso. Mas você não pode me tirar do seu testamento. Sou sua filha, seu sangue. Parentesco não se define apenas pelo sangue, Merrit, virei-me para não ver seu rosto. É por atos. Suas ações demonstraram que você se importa apenas com a minha propriedade, não comigo. Ela se levantou e parou de chorar de repente. Você vai se arrepender. Contestaremos tanto a venda quanto a alteração do testamento. Faça o que quiser, eu disse. Mas saiba que quanto mais você insistir, menos chance eu tenho de mudar de ideia. Depois que ela saiu, recostei-me na cadeira, sentindo um estranho vazio por dentro. Era o fim do meu relacionamento com minha filha, o fim de morar na casa onde tantos anos haviam se passado. Mas, ao mesmo tempo, era também o começo de uma nova vida onde eu estaria livre de manipulação e pressão. 3 dias depois, mudei-me para minha nova casa à beira do lago, pequena, mas aconchegante, com vista para a água e as montanhas ao longe. Thatcher ajudou na mudança, levando meus pertences mais preciosos, fotografias, livros, a cadeira da Gendalin, sua coleção de estatuetas de porcelana. Vovô, disse ele enquanto arrumávamos tudo, quero que saiba que, não importa o que aconteça entre você e a mamãe, eu sempre estarei ao seu lado. Abracei-o, sentindo um nó na garganta. Obrigada, filho. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Naquela noite, depois que Thatcher foi embora, sentei-me na varanda da nova casa por um longo tempo, observando o pôr do sol sobre o lago flateado. Em algum lugar no fundo da minha mente, eu ainda lamentava a perda do meu relacionamento com minha filha. Mas outra parte de mim sentia alívio e liberdade. Eu tinha feito o que precisava fazer, me protegido de um relacionamento tóxico, me livrado de uma fonte de estresse constante e agora, aos 83 anos, eu finalmente podia viver a vida que eu queria, não a vida que os outros queriam. Os primeiros dias na nova casa foram um verdadeiro aborrecimento. Apesar do tamanho modesto, apenas 60 metros, a arrumação exigiu muito esforço. Thatcher vinha todos os dias, ajudando a desempacotar, arrumar os móveis, pendurar quadros e fotografias. Insisti para que o quadro de Gendalin ocupasse o centro das atenções na sala de estar, acima da pequena lareira, que eu ainda não ousara acender. É aconchegante aqui, disse Thatcher quando terminamos de arrumar os móveis básicos. Bem menor que a casa antiga, mas que vista. Ele tinha razão. Da janela panorâmica da sala de estar, tínhamos uma vista espetacular do lago flateado, imenso, calmo, com montanhas no horizonte. A cor da água mudava dependendo da hora do dia e do clima, do azul profundo ao turquesa suave. Sua mãe descobriu onde eu moro agora? Perguntei, servindo chá. Thatcher franziu a testa. Sim. Ela tentou descobrir por mim, mas eu não contei. Depois, acho que ela verificou os documentos da venda da casa. E o que ela disse? Muitas coisas. Ele desviou o olhar. Principalmente que você estava louco para trocar uma casa bonita por um barraco perto da água. Um barraco de 4 milhões de dólares, ri. Está um desastre. Não era barato. A localização perto do lago aumentou o preço, mas era exatamente o que eu precisava, um prédio térreo, compacto, com um pequeno terreno onde eu ainda pudesse trabalhar, e longe de Merrit. Ela ia entrar com um processo? Perguntei, olhando para o lago pela janela. Ela diz que sim. Mas Barkley não parece entusiasmado. Já ouvi explicar a ela que praticamente não há chance de ganhar o caso. Seu padrasto é um homem sensato, comentei, pelo menos em questões legais. No terceiro dia após a mudança, Fiona me ligou. Sua voz parecia preocupada. Sr. Dorset, fui à sua casa para os procedimentos habituais, mas o vizinho disse que o senhor vendeu a casa e foi embora. O que aconteceu? Expliquei a situação, tentando omitir os detalhes mais desagradáveis do escândalo Merrit. E onde você mora agora? Ela perguntou. A doutora Pembroke está preocupada que você possa perder seus tratamentos. Dei a ela meu novo endereço, embora soubesse que seria muito mais difícil para Fiona dirigir até aqui, quase 1 hora só de ida. É um pouco longe, pensou ela. Mas tudo bem. Vou dar um jeito. Você não pode perder suas vacinas e seus exames.
Talvez o Dr. Pembroke possa recomendar alguém daqui, sugeri. Vou perguntar a ele pessoalmente, disse ela. Enquanto isso, vou continuar vindo. Só queria poder vir com a mesma frequência de antes. Eu já estava resignada com a ideia de ter que encontrar uma nova enfermeira quando Fiona chegou 2 dias depois com uma oferta inesperada. Sr. Dorset, disse ela ao terminar a injeção, tenho pensado na sua situação. O senhor tem uma casa nova e adorável, mas está aqui sozinho, sem ajuda. E eu tenho que viajar de longe, o que não permite cuidados regulares. Assenti, esperando que ela sugerisse uma substituição. Então, continuou Fiona, eu estava pensando, o senhor tem 2 quartos, não tem? Talvez eu pudesse ficar com o segundo. Pagaria seu aluguel e ficaria de olho no seu estado ao mesmo tempo. Seria conveniente para nós dois. A sugestão me pegou de surpresa. Você quer se mudar para cá? Perguntei. Mas e o seu trabalho? Você deve ter outros pacientes. Fiona assentiu. Tenho, mas não muitos, na maioria em Big Four, que não é tão longe daqui. Além disso, ela gaguejou, eu precisava encontrar um novo lugar para morar. Meu senhorio está vendendo a casa e eu teria que me mudar de qualquer jeito. Fiquei pensando. Por um lado, a presença de Fiona resolvia muitos problemas, tratamentos regulares, ajuda em casa e simplesmente cuidar de mim caso minha condição piorasse. Por outro lado, eu estava acostumado a ficar sozinho e não tinha certeza se estava pronto para dividir a casa com outra pessoa. Podemos tentar, disse eu finalmente. Vamos ficar por um mês. Se nós dois estivermos confortáveis, podemos continuar. Ela se animou. Obrigada, Sr. Dorset. Prometo que não vou atrapalhar e, claro, estou disposta a ajudar com a casa além das minhas obrigações médicas. E assim Fiona se tornou minha vizinha. Ela se mudou 3 dias depois com 2 malas de roupas, uma caixa de livros e um velho gato ruivo chamado Rupert, a quem ela imediatamente avisou que ele deveria se comportar em uma casa estranha. Para minha surpresa, a vida em comum revelou-se surpreendentemente confortável. Fiona não era intrusiva, respeitava minha necessidade de privacidade, mas estava sempre presente. Quando eu precisava de ajuda, ela preparava o café da manhã para 2. Eu preparava o jantar. E geralmente almoçávamos separadamente, já que ela frequentemente estava fora com outros pacientes. Rupert, ao contrário dos temores de Fiona, era a companhia perfeita, sem pressa, independente, mas adorando se aconchegar ao meu lado enquanto eu lia na poltrona perto da lareira. Aos poucos, comecei a perceber que a mudança tinha me feito bem. Eu conseguia respirar melhor, não só por causa do ar puro do lago, mas também pela ausência da tensão constante que Merritt criava com suas visitas e exigências. Thatcher também aprovava a nova ordem das coisas. É bom ter a senhorita Campbell morando com você, disse ele em outra visita. Agora, vou me preocupar menos. E como está sua mãe? Perguntei. Ainda planeja processar? Ele suspirou. Ela entrou com uma ação para invalidar a venda, alegando que você estava incapacitado quando ela foi feita. Quais são as chances? Barkley diz que é mínimo. Você tem um relatório de um psiquiatra independente. Todos os documentos estão corretos. Não há testemunhas de pressão ou fraude. Assenti. Era exatamente isso que eu esperava quando me preparava para vender a casa. E o testamento? Perguntei. Ela sabe que eu a excluí? Sabe. Thatcher pareceu envergonhada. E isso a deixa ainda mais furiosa do que vender a casa. Ela acha que você traiu a família. Família? Sorri amargamente. A família de que ela está falando já se foi há muito tempo. Só resta a ganância e a ambição dela. Nós duas sabíamos que era verdade, mas era difícil para Thatcher admitir. Afinal, era da mãe dele que estávamos falando. Cerca de 2 semanas depois de me mudar, aconteceu algo que eu esperava e temia ao mesmo tempo. Certa noite, enquanto Fiona e eu jantávamos no terraço, apreciando a vista do pôr do sol sobre o lago, um Lexus prateado familiar parou na entrada da garagem. São minha filha e o marido dela, disse a Fiona, sentindo os ombros tensos. Receio que não seja uma visita agradável. Fiona assentiu, compreensiva. Quer que eu vá embora? Não, fique, respondi. Talvez a sua presença os impeça de chegar a extremos.
Merritt saiu do carro sem sequer fechar a porta e seguiu em direção ao terraço a passos largos. Barkley a seguiu, mais discretamente, com a pasta de documentos inalterada. Papai, exclamou Merritt ao me ver, finalmente encontramos vocês. Qual o significado de tudo isso? Vender a casa de graça e fugir para cá? Levantei-me lentamente. Boa noite, Merritt, Barkley. Apresento-lhes Fiona Kimball, minha enfermeira e vizinha. Fiona acenou para eles, mas nem Merritt nem Barkley retribuíram o cumprimento. A vizinha? Merritt olhou ao redor do terraço. Você colocou uma enfermeira aqui? Sério, pai? A senhorita Kimball aluga o segundo quarto para mim, respondi calmamente. É conveniente para nós dois. Barkley pigarreou. Abner, precisamos conversar em particular. Balancei a cabeça. Tudo o que você tiver a dizer, pode dizer na frente da Fiona. Não tenho segredos para ela. Merritt cruzou os braços. Tudo bem. Então, o acordo é o seguinte. Entramos com uma ação judicial. A venda da casa será invalidada. Você foi incompetente quando fez isso, sob coação e sem ter consciência das consequências dos seus atos. Sorri. Sério? Quem vai provar? O Dr. Pratt, que eu nem deixei entrar na minha porta. Barkley deu um passo à frente. Abner, me escute. Não queremos levar isso ao tribunal. Seria longo, desagradável e caro para todas as partes. Propomos um acordo. Que tipo de acordo? Ele tirou um documento de uma pasta. Estamos dispostos a aceitar a venda da casa como válida, mas, em troca, você restabelece o Antigo Testamento com Merritt como principal beneficiário. Olhei para minha filha. Ela estava com os lábios firmemente apertados, com a expressão de alguém que tinha certeza de que estava certa e pronta para lutar até o fim. Não, eu disse, não vou mudar o testamento. Papai, Merritt gaguejou, você não pode fazer isso. Eu sou sua filha. Sou sua carne e osso. O que você fez? Perguntei baixinho. Me chamando de louca? Exigindo a casa para o seu marido? Tentando me declarar incompetente? Ela ignorou. Eu exagerei, sabe? Fiquei chateada. Mas isso não é motivo para deserdar sua própria filha. Não se trata da herança, Merritt, balancei a cabeça. Trata-se da sua atitude. Você não me vê como um pai, mas como um obstáculo entre você e sua propriedade. Barkley interveio novamente. Abner, vamos conversar racionalmente. Você vendeu uma casa que valia cerca de $500 mil por $350 mil. Você comprou esta casa por $250 mil. O resto do dinheiro é sua herança. Não é muito, se você pensar bem. Vale a pena destruir uma família por isso? Não foi o valor da herança que arruinou a família, respondi. Foi o comportamento de Merritt. Fiona, que observava a conversa em silêncio, tossiu delicadamente. Desculpe interromper, mas o Sr. Dorset não precisa se preocupar. Isso pode desencadear um ataque de enfisema. Merritt lançou-lhe um olhar furioso. Quem diabos é você? De onde você veio? E o que quer com o meu pai? Sou enfermeira registrada, respondeu Fiona calmamente. Estou cuidando do seu pai sob as ordens do Dr. Pembroke há meses. Tudo o que eu quero é que ele esteja saudável e calmo. Claro, Merritt fez uma careta. E foi por isso que você se mudou para a casa do lago, com um velho solitário e doente. Muito conveniente. Senti uma onda de raiva crescendo dentro de mim. Chega, Merritt. Você não está só me insultando, como também está insultando a pessoa que realmente se importa comigo. Se importa? Ela riu. Papai, você não o vê? Ela só está te usando, uma hospedagem grátis perto do lago, além de provavelmente querer entrar no seu Novo Testamento. Fiona se levantou. Acho que vou deixar você com isso. Assuntos de família são melhor tratados em particular. Não, eu também me levantei. Fique, Fiona. Mas é melhor Merritt e Barkley irem embora. Não temos mais assuntos para discutir. Merritt me encarou como se eu tivesse dito algo inimaginável. Você está me expulsando, sua filha,
mas está pedindo a essa aventureira. Estou pedindo a alguém que me respeite as minhas decisões que fique, respondi, e estou pedindo àqueles que tentam me manipular e ameaçam me processar que saiam. Barkley pôs a mão no ombro da esposa. Merritt, vamos embora. Não é um bom momento. Estamos todos muito emocionados. Mas ela se livrou da mão dele. Não, eu quero entender o que está acontecendo. Pai, você está louco? Você tem noção do que está fazendo? Completamente, respondi. E tem um laudo médico para provar. Agora, por favor, vá embora. Em vez de obedecer, Merrick deu um passo em direção à casa. Quero ver como você está se adaptando e quero conversar com você a sós, sem aquela mulher. Bloqueei sua passagem. Não, Merrick. Você não vai entrar na minha casa. Não hoje. A casa também é minha, ela gritou. Sou sua filha. Tenho o direito de estar aqui. Você não tem direito à minha propriedade, respondi com firmeza, nem a esta casa, nem ao meu dinheiro. E se não for embora agora, vou chamar a polícia. Barkley finalmente interveio com mais firmeza. Merritt, vamos embora. Isso não faz sentido. Só estamos piorando as coisas. Ela se virou para ele. Você também está contra mim? Primeiro meu pai, agora você. Não sou contra você, respondeu ele, cansado, mas não podemos fazer nada agora. Temos que passar pelo tribunal como planejamos. Merritt me lançou um último olhar furioso. Tudo bem, vamos embora. Mas isso não acabou, pai. Você vai se arrepender de ter feito isso com a sua família. Eles saíram, batendo as portas do carro com força. Afundei em uma cadeira, sentindo minhas mãos tremerem. Fiona silenciosamente me trouxe um copo d'água e um comprimido sedativo. Sinto muito que você tenha presenciado aquela cena, eu disse quando me recompus. Ela balançou a cabeça. Não se desculpe. Infelizmente, já vi isso acontecer mais de uma vez em parentes que se preocupam mais com a propriedade do que com o bem-estar dos idosos. Ficamos sentados em silêncio, olhando para o lago que escurecia. Finalmente, Fiona perguntou: Você acha mesmo que eles vão processar? Tenho certeza que vão, respondi. Merritt não é de recuar facilmente, principalmente quando se trata de dinheiro. Quais são as chances deles? Dei de ombros. De acordo com Barkley, mínimas. Tenho um certificado de competência. Toda a papelada está correta e o negócio foi fechado por meio de um corretor imobiliário oficial, mas Merritt vai tentar mesmo que não haja chance. No dia seguinte, Thatcher ligou. Estava claro pela voz dele que ele já sabia da visita dos pais. Vovô, sinto muito, disse ele. Mamãe chegou em casa furiosa, gritando que você estava louco e que tinha se envolvido com algum vigarista. Fiona não é vigarista, suspirei. Ela só está alugando um quarto meu e me ajudando com o tratamento. Eu sei, respondeu Thatcher rapidamente. Não acredito na mamãe. Ela não está bem agora. O que o Barkley diz? Perguntei. Ele ainda planeja processar? Não tenho certeza, disse Thatcher baixinho. Esta manhã, ouviu dizer à mamãe que quase não há chance de ganhar o caso e que eles só vão desperdiçar dinheiro com advogados. Um homem sensato, repeti minha avaliação. Vovô, a voz de Thatcher ficou mais baixa. Quero que você saiba que, não importa o que o tribunal decida, não importa o que a mamãe diga, eu estou do seu lado. Você tem o direito de viver a vida que quiser. Suas palavras me tocaram profundamente. Obrigada, filho. Isso significa muito para mim. Uma semana depois da visita de Merritt, Phineas me ligou. Sua voz soava cansada. Abner, sua filha estava no meu escritório. Ela exigiu uma cópia do seu testamento e ameaçou me processar por auxiliar na fraude contra uma pessoa incapacitada. E o que você disse a ela? A mesma coisa que digo a todos em casos como este, ele riu. Que um testamento é um documento confidencial e que não tem o direito de divulgar seu conteúdo a terceiros sem o consentimento do testador. E sobre a fraude, que todos os documentos são executados de acordo com a lei e que tem um laudo médico comprovando sua plena capacidade. Ela se acalmou. Na verdade, não, suspirou Phineas. Ela gritou que ia registrar uma queixa no cartório,
que ia tirar minha licença. Sabe, Ebner, já vi muita coisa em 40 anos de profissão, mas sua filha é impressionante. Desculpe por ter te arrastado para isso, eu disse. Não se desculpe. Ofereci meus serviços sabendo o que eu enfrentaria. Além disso, ele sorriu. Merrit não é a primeira herdeira furiosa a me ameaçar com um processo, e tenho certeza de que não será a última. Depois de conversar com Phineas, senti-me estranhamente calmo. Sim, Merrit não ia desistir. Sim, poderia haver um litígio pela frente. Mas eu tinha certeza de que estava certo e de que a lei estava do meu lado. 2 semanas depois, o xerife do condado chegou, um homem mais velho, com rosto cansado e olhar atento. Ele se apresentou como John Henderson e explicou que havia recebido uma reclamação da minha filha sobre possível fraude e má gestão financeira por parte de Fiona. Sr. Dorset, disse ele enquanto nos sentávamos na sala de estar, é meu dever investigar tais alegações, especialmente quando se trata de idosos que podem ser vulneráveis a fraudes. Assenti. Entendo, xerife. Pergunte o que quiser. Ele fez algumas perguntas sobre meu relacionamento com Fiona, os arranjos financeiros, como ela foi parar na minha casa. Contei tudo como aconteceu, sem esconder os detalhes. Sua filha alega que a senhora Campbell está manipulando você para ter acesso à sua propriedade, disse o xerife após minha explicação, que você alterou seu testamento em favor dela. Eu ri. Xerife, eu alterei meu testamento, mas não em favor da Fiona. Deixei tudo para o meu neto, Thatcher. Fiona nem sabe disso. Henderson assentiu. Sua filha sabe? Sim, eu mesmo contei a ela. É por isso que ela está brava, não por causa da Fiona, mas porque eu a retirei do testamento depois que ela tentou tirar a casa de mim. O xerife ouviu minha história atentamente, fez mais algumas perguntas e finalmente disse: Sr. Dorset, não vejo nenhum crime aqui. O senhor está agindo com conhecimento de causa e não há evidências de fraude por parte da senhorita Campbell. Vou encerrar este caso. Quando ele foi embora, fiquei aliviada, mas sabia que ainda não tinha acabado. Merrit não desistiria tão facilmente. E, de fato, 3 dias depois, ela voltou, desta vez sozinha, sem Barclay. Eu estava trabalhando no jardim quando o carro dela parou em frente à casa. Papai, ela veio até mim, tentando falar calmamente, precisamos conversar. Uma conversa séria. Sobre o que, Merrit? Endireitei-me, apoiando-me na pá de jardinagem. O fato de você ter reclamado da Fiona para o xerife ou de ter ameaçado Phineas com um processo? Ela corou um pouco. Estou preocupada com você. Aquela mulher mora na sua casa, e quem sabe o que ela tem na cabeça. E o Phineas, e ele te ajudou a tomar decisões que você jamais tomaria em um estado mental normal. Em que estado de espírito normal? Perguntei. Aquele em que eu te dou todos os meus pertences sem reclamar. Papai, ela deu um passo em minha direção, você não entende. Barclay e eu queríamos apenas o melhor para você. A casa era grande demais. Precisava de cuidados. Oferecemos a você um lar confortável com supervisão constante. E em troca, você queria a minha casa, completei para ela. E quando eu recusei, você me chamou de senil. Lembra? Ela baixou os olhos. Eu exagerei. Disse algo que não queria dizer. Não, Merrit, balancei a cabeça. Você disse exatamente o que pensa, e foi por isso que mudei o testamento. Ela olhou para cima e vi lágrimas em seus olhos. Papai, por favor. Sou sua filha, sua única filha. Você vai me tirar da sua vida por causa de um erro? Não por causa de um erro, respondi. É por causa de uma série de ações que mostraram que você só está interessado na minha propriedade, não em mim. Fazia 1 ano que eu me mudará para a casinha perto do Lago Flatiar. É incrível como o tempo voa quando você vive em paz consigo mesmo. Fiz 84 anos, e embora minha saúde estivesse piorando gradualmente, o enfisema estava progredindo em vez de regredir, eu me sentia mais feliz do que em muitos anos antes. A manhã começou como de costume, com uma xícara de café no terraço. Julho estava quente, mas não quente. O lago se estendia à minha frente, imenso, calmo, com uma leve névoa sobre a água. As montanhas no horizonte ainda estavam tingidas do azul da manhã, mas logo o sol as coloriria com mais brilho.
Fiona saiu de casa carregando uma bandeja com 2 xícaras de café e um prato de torrada fumegando. Bom dia, Abner, disse ela, colocando a bandeja na mesa. Como você dormiu? Ao longo do ano, passamos a nos tratar pelo primeiro nome, abandonando as formalidades. E como poderia ser diferente, morando sob o mesmo teto? Fiona se tornará não apenas uma vizinha ou enfermeira, mas uma verdadeira amiga, diplomática, atenciosa, com um senso de humor sutil que eu aprenderá a apreciar. Nada mal, respondi, aceitando a xícara, embora eu tenha sentido falta de ar de novo pela manhã. Ela franziu a testa. Talvez você devesse aumentar a dose do broncodilatador. Vou falar com o Dr. Pembroke. Não precisa incomodá-lo, objetei. Não está pior do que o normal. Fiona balançou a cabeça. Você sempre diz isso. E depois piora. Tomamos nosso café em um silêncio confortável, observando o sol nascer sobre o lago. Rupert, o gato de Fiona, estava sentado em uma cadeira próxima, semicerrando os olhos para o sol. Ele havia se tornado ainda mais lento e filosófico ao longo do ano. A idade também estava cobrando seu preço. Thatcher vem hoje? Perguntou Fiona, pegando as xícaras vazias. Sim, ele prometeu estar aqui para o almoço, eu disse. Ele quer me mostrar o projeto do novo jardim da biblioteca municipal. Fiona sorriu. Ele é tão parecido com você, tão entusiasmado e meticuloso quanto. Assenti, sentindo uma onda de orgulho. Thatcher se parecia comigo em muitos aspectos, na abordagem ao trabalho, na maneira de falar, até mesmo em alguns gestos, embora exteriormente se parecesse mais com Genven. Os mesmos traços suaves, os mesmos olhos expressivos. Depois do café da manhã, Fiona saiu para atender outros pacientes. Restavam apenas 3 deles, incluindo eu, mas ela não queria deixá-los. Fiquei sozinha e decidi fazer um pequeno trabalho no jardim antes da chegada do meu neto. O jardim era pequeno, há apenas alguns canteiros de vegetais, um pequeno canteiro de flores e alguns arbustos ao longo da cerca. Mas era inteiramente meu, planejado e criado sem levar em conta a opinião alheia. Thatcher ajudou com o trabalho duro, mas eu cuidei principalmente das plantas. Eu estava terminando de capinar um canteiro de cenouras quando ouvi o som de um carro parando. Thatcher saltou de sua velha caminhonete com sacolas nas mãos. Vovô, exclamou ele ao me ver no jardim, o que você está fazendo? Você não pode se abaixar. Endireitei-me, apoiando-me na bengala que agora sempre levava comigo para o jardim. É só capina, Thatcher. Não estou cavando uma vala. Ele balançou a cabeça, mas sorriu. Teimoso como sempre. Vamos entrar. Trouxe as compras e quero lhe mostrar o projeto. Na sala de estar, Thatcher espalhou grandes folhas de desenhos e esboços sobre a mesa. O novo jardim da biblioteca era um projeto ambicioso, com áreas de leitura ao ar livre, um playground inspirado em contos de fadas famosos e até um pequeno lago. Este será meu primeiro projeto realmente grande, disse Thatcher, orgulhosa. Se der certo, serei notada. Tenho certeza que sim, examinei as plantas. Você tem uma ótima noção de espaço e uma boa noção de como as pessoas usarão este lugar. Estávamos discutindo o projeto quando Thatcher mudou de assunto de repente. Vovô, vi a mamãe ontem. Fiquei tenso. Merritt não tentava entrar em contato comigo há meses. Depois de perder um processo, ela começou a tentar contestar a venda da casa e meu novo testamento. E como ela está? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Thatcher suspirou. Ainda brava. Diz que você a traiu, que Fiona está te manipulando. Os mesmos argumentos. E Barclay? Ele parece resignado, Thatcher deu de ombros. Depois que o tribunal indeferiu o processo, ele percebeu que era inútil brigar. Mas a mãe, ela não consegue deixar para lá. Concordei. Era da natureza de Merritt não admitir a derrota, não recuar, mesmo quando a luta se tornava inútil. Sabe, continuou Thatcher, ela encontrou um novo propósito. Agora está obcecada com a ideia de comprar uma casa na mesma vila onde você mora. Ela diz que vai garantir que Fiona não te traia. Não consegui conter o riso. Bem, se ela tiver dinheiro sobrando. Mas casas não são baratas. O Barclay está tentando convencê-la a desistir, Thatcher balançou a cabeça. Mas você sabe, mamãe, e quando ela se decide sobre alguma coisa? Sim, eu sei.
Merritt sempre foi teimosa, desde pequena. Gwendolen disse que herdou isso de mim, mas eu não tinha tanta certeza. Minha teimosia sempre pareceu mais racional. Não se preocupe, eu disse a ele. Mesmo que ela comprasse a casa ao lado, não mudaria nada. Não vou renovar um relacionamento que só trouxe dor. Thatcher parecia triste. Eu entendo você, vovô. É que, é difícil estar entre vocês dois. Coloquei a mão em seu ombro. Eu sei, filho. E eu aprecio que você não escolha lados. Você pode nos amar, mesmo que não consigamos chegar a um acordo. Depois do almoço, que preparamos juntos, Thatcher me ajudou com o jardim, aparando a cerca viva, transplantando alguns arbustos, consertando o postigo que rangia. Trabalhamos lado a lado, e eu senti a alegria silenciosa dessa atividade conjunta. Eis a verdadeira conexão entre gerações, não em propriedades ou heranças, mas em momentos em comum, na transferência de conhecimento e experiência. Quando Thatcher foi embora, peguei meu laptop. Um ano atrás, depois de me mudar, comecei a escrever minhas memórias, não para publicação, mas para mim e talvez para Thatcher. A história do meu trabalho como engenheira hidráulica, os projetos em que estive envolvida, as pessoas com quem trabalhei. Às vezes, eu incluía memórias pessoais, de conhecer Gwendolen, do nascimento de Merritt, dos anos felizes em que éramos uma família de verdade. Estava ficando cada vez mais difícil escrever, meus dedos não me obedeciam e as letras na tela às vezes ficavam borradas diante dos meus olhos, mas continuei, lenta, mas persistentemente. Esta era a minha vida, e eu queria mantê-la no papel enquanto minha memória ainda estivesse boa. À noite, Fiona voltou. Parecia cansada, mas satisfeita. Como foi o seu dia? Perguntei enquanto ela se sentava na cadeira à minha frente com uma xícara de chá. Ótimo, ela sorriu. A Sra. Hendricks finalmente concordou com a cirurgia no joelho. O Sr. Patterson se recuperou quase totalmente do derrame. Hoje,